Agora, pessoal, a gente vai, logicamente, falar de alguns exames que são solicitados em paciente com, logicamente, TCE, tá? Traumatismo craniano encefálico, tá? Então, a gente vai falar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho uma arma branca, tá vendo, ó? Atravessando, logicamente, meu crânio, tá vendo, ó? E isso daqui que é o perigo, tá vendo, ó? Tá? Então é solicitado, logicamente, um raio-x de crânio, uma tomografia, tá? Computadorizada, tá? Do encéfalo, tá? Logicamente, um Doppler, não é? Transcraniano, uma ressonância magnética para saber, logicamente, as minhas ondas cerebrais, tá? Que é bem interessante, tá, gente? Quem tiver o prazer de levar o paciente e ver, tá? É muito interessante. Tá? Tudo isso daqui, tá? Como é feito, logicamente, o tratamento do paciente que teve um TCE, tá? Que a gente vai discutir, tá? Então aqui a gente vai verificar, logicamente, o nível de consciência do meu paciente através da minha escala de Glasgow. Então a gente vai aqui, logicamente, ver a pontuação do meu paciente, tá? Um TCE leve de Glasgow tem que estar de 14 a 15, moderado de 9 a 13, grave, tá? Que é onde a gente precisa, logicamente, entubar meu paciente, tá? De 3 a 8. E aqui eu tenho alterações, logicamente, na pupila, que eu já mostrei para vocês. E característica, logicamente, motora, tá? Isso daqui forma a minha escala de Glasgow que a gente precisa fazer também, tá vendo? O que é morte cefálica? A morte cefálica a gente já falou um pouquinho, tá? Mas a gente vai continuar falando sobre um pouco de morte cefálica, tá? Então aqui, ó, olha só que interessante. Eu tenho uma paciente e aqui minha paciente, ela tá tendo ondas, tá vendo, ó? Ondas cerebrais. E aqui ela teve uma morte cefálica, ó. Eu não tenho ondas cerebrais nenhuma. Tá vendo, ó? Ó. Olha que interessante. Tá vendo, ó? Então, a morte do cérebro, tá? Ele, logicamente, inclui, logicamente, o tronco encefálico, tá? Que, logicamente, vai desempenhar algumas funções do controle, principalmente da respiração, tá? Olha só que interessante, que isso a gente já falou. Isso também ocorre na questão da parada cardíaca também, tá? Então, embora ainda haja batimento cardíaco, tá? Mas com a morte cerebral, não há mais o poder de respirar sem o aparelho. Por quê? Ou batimento cardíaco? Porque, logicamente, o meu cérebro não morreu, então ele não vai mandar nenhuma resposta, nenhum estímulo. Então, não vai resposta, né? Não vai mensagem, não vai resposta. Não vai mensagem, não vai resposta. Então, assim, né, o meu corpo não tem mais como resistir, tá? Um deles é a questão, logicamente, da respiração e, logicamente, o batimento, né, cardíaco tá ligado também, mas o coração, ele é um músculo involuntário, então ele vai batendo, tá? Então, quando há oxigenação, ele vai batendo, né? O termo, logicamente, da morte cefálica se aplica, logicamente, condições finais, tá? Irreversível, tá? Não tem mais solução, não adianta, tá? Isso, a atividade do meu tronco cefálico também não adianta mais, ele não vai, tá? Fazer nada, tá? O meu indivíduo, logicamente, teve uma morte, acabou, aconteceu, tá? E, logicamente, é uma lesão, tá? Que não tem recuperação nenhuma, tá? Lembra quando a gente estuda patologia, o que é lesão irreversível e lesões, logicamente, reversível? Nesse caso, logicamente, tá? Irreversível. Não tem cura, não tem volta mais, tá? Isso pode acontecer quando o meu paciente tem um acidente, logicamente, de um TCE de crânio, ou, logicamente, uma hemorragia, tá, craniana, e ali precisa ser operado,
ou pode ser, logicamente, por conta de tumores, tá? Que pode acontecer, tá? Questões importantes, então vai fazer, logicamente, exame neurológico, tá? Esse exame neurológico cuidadoso, tá? Causa, logicamente, coma, pode causar, logicamente, tá? Pode ser lesão irreversível, tá? Sinais, logicamente, neurológico que a gente que vai ser analisado, tá? Há fatos, logicamente, de convulsão, tá? Exame, logicamente, de radiológico, tá? Exame de comportamental, tá? De comportamento também, tá? E lesão, logicamente, neurológica grave, tá? Para saber. Então, essas são as questões importantes que o neurologista, tá? Ele vai ser cuidadoso e preciso, tá? Quem, quanto, quantas vezes, tá? As pessoas perguntam muito isso. A causa do coma tá estabelecida, é irreversível ou é reversível, como que é? Então essas são perguntas que todo mundo vem, fala, tá? E faz, pergunta, às vezes a pessoa chega lá, o médico fala que ele teve uma morte cerebral, mas o coração tá batendo, mas ele vai bater mesmo, o coração ele vai bater, quando tá tendo oxigenação ele vai bater mesmo, tá? Então a pessoa às vezes fica muito com esses traumas na cabeça, tá? Verificação do pré-exame, tá? Clínico, tá? Então distúrbios logicamente elétricos grave, distúrbio logicamente ácido básico grave, alterações hormonais, ausência logicamente de uma hipotemia, ausência de uma hipotensão, ausência logicamente de uma intoxicação, tá? Sem uso, logicamente, de sedativos ou bloqueios de meros musculares, tá? Que pode acontecer. Então, isso aqui é uma verificação do pré-exame clínico, tá? Aqui, enfim, exame físico. Então, vamos aqui, ó. Quando pensar logicamente, na ausência de respostas motoras, como você vai fazer esse, logicamente, estímulos? Então aqui ele vai ter logicamente uma ausência do reflexo dos troncos, tá? Então sempre logicamente o rosto até logicamente a parte caudal, você vai ver logicamente uma degeneração, tá, do rosto até a parte caudal. Então vai fazer para ver, então vai ter estímulo para ver se ele está tendo alguma ausência, se ele está tendo resposta ou não, tá? Depois aqui é reflexo do troncos, tá? Tá vendo aqui, ó, a parte ocular, ouvido, tá? Eles colocam aqui soro dentro do ouvido para saber se o meu paciente tá logicamente sentindo. Não, isso daqui é para confirmar uma morte cefálica, tá, gente? Ele vai olhar a parte ocular é assim, gente, eles vão colocar a lanterna, se ele seguir, tá, essa pupila, logicamente, tá vendo? A dilatação do olho, tá vendo? Se ele seguir a luz é porque ele tá tendo onda cerebral. Se ele fixar ali e ele sair e ele não ter fixação nenhuma, é que o meu paciente teve morte cerebral.
acha que assim, teve morte cefálica, meu paciente vai... Tá? Tem uma consequência, tem logicamente um ritual que é realizado, não é tão simples assim não, tá? Então às vezes demora um pouquinho. Não, vocês sabem muito bem, morte cerebral não tem cura. Muitas pessoas têm muita dificuldade de tentar ou aceitar como